Confira nessa edição do Jornal da Univates. Falta um mês para entregar a declaração do Imposto de Renda. Ações religiosas marcam a Sexta-feira Santa em Lajeado e ainda 4 dias de Operação Viagem Segura. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. Pela terceira vez, a economista e doutora em Desenvolvimento Regional, Cíntia Agostini, foi eleita presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, CODEVAT. A escolha da diretoria para o biênio 2018-2020 foi ontem de tarde no prédio 16 da Univates. O grupo liderado por Cíntia era o único inscrito, tendo o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, como vice-presidente. Além da eleição na Assembleia da entidade, foram tratados assuntos como a prestação de contas da gestão 2016-2018 e a definição das pautas regionais para as eleições desse ano. A taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre terminado em março deste ano, atingindo 12,6%. O país passa a ter 13,1 milhões de desempregados, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. Segundo o IBGE, em números absolutos, o resultado representa cerca de 550 mil pessoas em busca de emprego, entre um trimestre e outro. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda vai até 30 de abril. Quem não cumprir a data está sujeito a multa de 1% por mês, limitado a 20%, sendo o mínimo de R$ 165,74, pelo atraso na entrega da declaração 2018. Quem tem mais detalhes é o repórter Thiago Wittelder. Olá, Thiago. Então, lá, Juliana, exatamente isso. Desde o dia 1º de março até o dia 30 de abril é o período para se fazer a declaração do imposto de renda, para se enviar a declaração do imposto de renda para a Receita Federal. E por isso, a gente vai conversar agora com um professor do curso de Ciências Contábeis da Univates, Ari Kinzel. Ari, muito bom te receber no Jornal da Univates. Começo te perguntando, quem precisa fazer a declaração do imposto de renda? Bom, a obrigação de entrega do imposto de renda está vinculada a alguns itens como rendimentos tributados no valor de R$ 28.559,70, rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, atividade rural que tem em torno de R$ 142 mil de receita e quem tenha bens com valor de custo acima de R$ 300 mil. Essas são as principais indicadores que você deve fazer a declaração de renda. E qual a importância de fazer esse processo? Bom, o imposto de renda, de certa forma, é um imposto justo, porque paga imposto de renda quem teve renda durante o ano. Ele não é tão pesado quanto os outros impostos que caem sobre os produtos que a pessoa tem. Então também é uma atitude cidadã de fazer a declaração certinha e para isso é importante que durante o ano vá se preparando cada documento que tem de despesas médicas, de valores ou itens que vão compor a sua declaração, já ir guardando, reservando aí para quando chega nessa época não ter que correr muito atrás para recolher. A gente sabe que esse hoje é um sistema totalmente automatizado, né? Ele é feito por um programa da Receita Federal. Basicamente, como é que se faz esse processo? Quais os documentos necessários? Bem, tem o programa diretamente que você pode fazer no site da Receita, através do tablet hoje também, e o programa mais tradicional que você baixa no computador, vai trabalhando e quando estiver pronto envia esse documento. As pessoas podem utilizar o programa e às vezes tem dúvida com relação à escolha do simplificado ou completo. O programa vai te dar as informações, você não precisa se preocupar, só verificar no final qual das duas é mais vantajosa para você. Outra questão que as pessoas pensam, se eu faço imposto de renda, eu tenho que pagar imposto? Não, você já pode ter imposto retido o suficiente e até ter restituição no caso de ter esses rendimentos que estão sujeitos a fazer a declaração. Por fim, professor, quais as consequências para quem deixar de entregar, né, a declaração do imposto de renda? Bom, o primeiro item é se você passou do dia 30 de abril, já tem uma multa de R$ 165,74, no mínimo esse valor. E além disso, eventualmente pode trancar o seu CPF, quem é aposentado e tal, pode trancar a sua aposentadoria. É importante os aposentados que têm duas fontes de renda, às vezes é aposentado pelo Estado e pela Previdência Social, verificar porque tem alguns limites ali de isenção que só pode ser aproveitado uma vez
os que têm mais que 65 anos. Então, digamos assim, quem está com muita dificuldade, tiver dúvida, é importante procurar um contador nessa hora para auxiliar na sua declaração. Ok, obrigado, professor. Então, para essa edição, a Receita Federal espera receber aí cerca de 28.800.000 declarações. A gente volta para o Jornal Tony Vates, nas imagens de Elivelto Marques, eu, Thiago Vittel. Obrigada, Thiago. O sistema de coleta seletiva de Lajeado vai começar a ser feito pela manhã em todos os bairros da cidade. A mudança passa a vigorar na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã. Os dias de recolhimento em cada bairro seguem os mesmos. As duas exceções são os bairros Campestre e Santo André, que passam a ter o recolhimento do lixo seletivo nas quartas-feiras, também a partir das 7h30 da manhã. E a seguir, ações religiosas marcam a Sexta-feira Santa. Nós já voltamos. Cumprindo a orientação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e dando continuidade ao trabalho de recuperação de créditos, a Prefeitura de Lajeado intensificou a cobrança administrativa para posterior envio a protesto dos contribuintes e empresas inscritos na dívida ativa municipal. O cadastro é formado por contribuintes que têm algum tipo de dívida com o município, referente a anos anteriores, e que não negociam o débito. Nos primeiros 3 meses do ano, foram enviadas 1.997 notificações de débitos de IPTU e 606 notificações de débito de ISS. Os débitos não quitados no prazo vão ser enviados a protesto a partir de abril e que consiste em 2 etapas, cobranças administrativa e protesto via tabelionato. Para alguns, hoje é o feriado que antecede a Páscoa, para outros, o fim da Quaresma. Mas mais do que isso, a Sexta-feira Santa é uma data marcante para os cristãos. É o momento de relembrar a morte de Jesus Cristo. Em Lajeado, a Sexta-feira Santa começou assim: silêncio, oração e reflexão. Às 8h da manhã, os fiéis já se acomodavam na paróquia Santo Inácio de Loyola para a primeira adoração do dia. O dia do grande retiro, assim como nós precisamos de momentos para a reflexão sobre o nosso viver, perguntas como foi a Quaresma, assim como nós precisamos urgentemente da Páscoa, da ressurreição, para ressurgir novas vidas, nós precisamos um dia em que nós, nesse silêncio, nesse recolhimento, precisamos morrer para nossos pecados, para nossos egoísmos e assim estarmos intimamente unidos a Deus. Então hoje, este é um dia de profundo silêncio, de recolhimento, não que a igreja seja o único lugar. Você pode, todos nós podemos fazer esse recolhimento, esta adoração em nosso quarto, em casa ou diante da natureza. Diversas ações ao longo do dia devem marcar a Sexta-feira Santa. Às 15h da tarde, aquela hora tradicional, nós vamos celebrar a paixão, a morte do Senhor. E após a celebração da paixão, nós vamos percorrer a nossa cidade aqui ao redor da praça, fazendo a procissão do Senhor morto. E retornando à igreja, vai acontecer o beijo ao Senhor, por aquele que por nós morreu e continua vivo conosco. Então é o nosso beijo de adesão ao seu projeto e também de gratidão pelo seu sacrifício na cruz. E depois, às 19h, nós vamos nos reunir na Gruta do Parque do Engenho, onde nós vamos fazer uma procissão luminosa. Às 8h da noite, no ginásio da paróquia, o grupo Vida e Luz se apresenta com a peça teatral Via Sacra. A encenação conta com 45 integrantes e dura cerca de 1h30. A ideia é relembrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Evangelizar pelo teatro. E tantas pessoas que de repente não vão estar na igreja, não vão ler da Bíblia, mas podem ver ao vivo uma encenação que retrata com muita fidelidade os acontecimentos da Via Sacra. Por isso é chamada de a encenação da Via Sacra. É o caminho sagrado de Jesus, a começar desde Domingo de Ramos, né? E começa a encenação, sempre trazendo o tema da campanha da fraternidade, deste ano também, que é a superação da violência. E a partir disso passa toda a Via Sacra e culmina com a ressurreição do Senhor.
Então é um jeito diferente de evangelizar pela encenação, pelo teatro. O Ministério do Turismo lançou essa semana o Plano Nacional do Turismo, que elenca um conjunto de metas para o setor nos próximos 4 anos. Entre os objetivos a serem alcançados até 2022 está a criação de 2 milhões de postos de trabalho no segmento, que somente no ano passado foi responsável por 8,5% do Produto Interno Bruto. O governo também pretende triplicar a receita do turismo no período e quase dobrar o número de pessoas que viajam dentro do país e o de estrangeiros que visitam o Brasil. E no próximo bloco tem previsão do tempo, nós já voltamos. De 28 a 30 de maio, o segundo Seminário Internacional Migrações e Direitos Humanos promove na Univates uma reflexão a partir de diferentes áreas do conhecimento. Vão ser abordadas questões como gênero, identidade, relações de trabalho e saúde das populações migrantes, bem como as políticas públicas que atingem as populações vulneráveis. O evento é aberto à comunidade. Mais informações podem ser obtidas no site univates.br/eventos. Uma nova exposição está disponível na Univates, é a Colonizações do Rio Taquari, disponível no Museu de Ciências da Univates até 13 de julho. As visitações podem ser agendadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã, da 1h30 até às 5h30 da tarde, e no terceiro turno, das 6h30 até às 9h30 da noite. Professores interessados também podem consultar a disponibilidade de realização de oficinas. A 12ª edição do tradicional mutirão de limpeza do Rio Taquari já está com data marcada para atividade em Lajeado. O Vivo Taquari Vivo vai ser dia 7 de abril. Entre 7h30 da manhã e 15 para o meio-dia, o Porto dos Brude vai ser o ponto de encontro dos voluntários para a coleta de lixo e resíduos nas margens e dentro do Rio Taquari. A ação acontece simultaneamente nos municípios de Estrela, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires. E agora falamos da previsão do tempo. Amanhã a instabilidade segue atuando sobre o território gaúcho. Por isso, muitas nuvens vão cobrir o vale e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. As temperaturas em Lajeado ficam entre 21 e 27 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 20 e a máxima de 25. Já em Progresso, as marcas ficam entre 21 e 26 graus. E a seguir, PRF faz ação Viagem Segura. Nós já voltamos. A Páscoa Encantada se estende até domingo em Colinas. Mais de 3.500 crianças de escolas da região já passaram pelo município. Hoje e amanhã, das 2 às 6 horas da tarde, vai ter a caça ao ninho e trenzinho na Praça dos Pássaros. Vão ser disponibilizados brinquedos infláveis e a chegada do coelho para animar as crianças. Pelo menos 2.500 crianças são esperadas no dia 5 de abril para o piquenique de Páscoa no Parque 2018. A 6ª edição vai ser no Parque Princesa do Vale para alunos de todas as redes de ensino de Estrela. Oficinas, brinquedos infláveis, esportes e chegada do coelhinho são algumas das atividades. O evento começa às 7h30 da manhã e segue até às 5 horas da tarde. Em caso de chuva, a programação será transferida para dia 10 de abril. Nos últimos 11 anos, o Rio Grande do Sul teve, em média, uma morte a cada 3 horas e 28 minutos nos feriados de Páscoa. A data festiva preocupa por ser a 4ª com mais mortes nas vias gaúchas. A média de óbitos por dia de feriado é 6,9, ficando atrás apenas do Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia do Trabalho. A Operação Viagem Segura de Páscoa começou nessa madrugada e vai até a meia-noite de domingo. 4 dias de fiscalizações e combate a acidentes. Para nós, enquanto 4ª Delegacia, é o feriado de maior movimento, né? A BR-386, por ligar a região metropolitana a toda a região noroeste do estado, ela tem momentos que ela chega a trancar, né? De tanto movimento, aí o pessoal usa bastante aí para a questão de deslocamento para o interior. Então nós aqui trabalhamos com reforço total. Todo o pessoal que a gente consegue
fazer com que eles venham a trabalhar no início do feriado e final de feriado, eles vão ser envolvidos na operação. Quem vai pegar a estrada precisa estar atento a alguns cuidados. A gente começa já pedindo a orientação para o pessoal tomar os cuidados do veículo, né? Verificar as condições do seu veículo para não ser pego de surpresa aí no meio da viagem aí e jogar por terra toda a preparação da viagem. Depois a gente pede os cuidados especiais de manter a distância do veículo da frente, visto formarem-se filas ao longo de toda a rodovia. Então mantenha a distância do veículo da frente, mantenha o controle sobre a velocidade que você está desenvolvendo, as condições da pista. Às vezes a gente pode se deparar com uma situação aí de um buraco na rodovia, que não é incomum, infelizmente, aí a gente tem que ser bem realista. Então a gente pede esses cuidados básicos. O uso do cinto de segurança das pessoas, as crianças colocadas no seu devido dispositivo de retenção, seja cadeirinha ou bercinho, ou até mesmo aquele assento de elevação. Nem precisamos, eu acho, que falar a questão do álcool, né? Ele não pode viajar junto, ele tem que ficar em casa ou depois que chega no local lá, aí sim. Em números de acidentes com mortes, o período de Páscoa é o quarto mais violento nas rodovias federais. Ele só fica atrás do feriado Dia das Mães, Dia dos Pais e o Dia do Trabalho. Então ele é preocupante. Para nós, quarta delegacia, já nos 2 últimos anos a gente não teve nenhum acidente que teve resultado como morte. Isso nos deixa feliz, mas a gente também sabe da responsabilidade de tentar manter esses números positivos. Então a gente vai ter todo o cuidado, vamos empenhar todo o efetivo, os nossos recursos, que eles a cada ano são menores, né, infelizmente, mas a gente vai investir todos esses recursos nesse feriado aí para a gente continuar esses números positivos aí. 10 equipes vão disputar a terceira Taça Encantado de futebol feminino, que acontece entre os dias 6 e 8 de abril no estádio das Cabriúvas em Encantado. O evento deve reunir nomes do futebol feminino, como a presença de jogadoras da seleção brasileira de base e adulta. Técnicos e olheiros de grandes clubes no país e da seleção brasileira também vão estar presentes. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível ou produto de higiene pessoal ou doméstica, que será entregue a entidades do município. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã você confere as principais notícias da semana a partir das 6h30 da noite com o Júlio Lenha. Obrigada pela sua companhia e uma feliz Páscoa!